Aula 05, Treinamento, Desenvolvimento, Educação Corporativa e Educação à Distância. Material elaborado em linguagem de aula para concurso, com foco em gestão de pessoas e comportamento organizacional, especialmente conforme o estilo de cobrança da Banca Fundação Getúlio Vargas. Introdução geral da matéria. Nesta aula, o tema central é a capacitação de pessoas nas organizações. A ideia mais importante para começar é a seguinte: em um ambiente organizacional dinâmico, mutável, globalizado e competitivo, as organizações precisam se adaptar continuamente. Essa adaptação depende das pessoas, porque são elas que conduzem os processos, executam as atividades, inovam, solucionam problemas e permitem que a organização alcance seus objetivos. Por isso, em administração para concursos, deve-se compreender que pessoas não são apenas recursos operacionais. Elas representam patrimônio intelectual, fonte de competências e diferencial competitivo. A organização que deseja manter desempenho, qualidade, inovação e capacidade de adaptação precisa investir continuamente na aprendizagem humana. A aprendizagem humana dentro das organizações pode ocorrer em diferentes níveis. Esses níveis são informação, instrução, treinamento, desenvolvimento e educação. Eles formam o sistema de treinamento, desenvolvimento e educação, também chamado pela sigla TDE. Para a leitura em voz alta, entenda essa expressão como sistema de treinamento, desenvolvimento e educação. A sequência desses conceitos deve ser compreendida do menor para o maior grau de complexidade. Informação é o nível mais simples. Educação é o nível mais amplo e complexo, pois pode englobar os demais. Informação, instrução, treinamento, desenvolvimento e educação. Informação é o conjunto de ações educacionais de curta duração, composto por módulos ou unidades de conhecimento. Pode aparecer em textos, manuais, roteiros, folhetos, links, bancos de dados e outros meios. A informação transmite conteúdo organizado, mas, isoladamente, não pressupõe um processo instrucional complexo. Instrução é um conjunto de orientações baseadas em objetivos instrucionais. Ela estrutura eventos simples de aprendizagem para transmitir conhecimentos, habilidades e atitudes de forma direta, simples e fácil. Pode ocorrer com cartilhas, manuais, roteiros, aulas e orientações padronizadas. Treinamento é uma ação educacional de curta ou média duração, voltada à melhoria do desempenho funcional do indivíduo no cargo atual. O treinamento é orientado para o presente. Seu foco é a tarefa atual, a função atual, o desempenho atual e o cargo que a pessoa ocupa naquele momento. Em prova, quando aparecer a ideia de preparar alguém para executar melhor tarefas específicas, mensuráveis e imediatamente relacionadas ao cargo, pense em treinamento. Desenvolvimento é o conjunto de experiências e oportunidades de aprendizagem oferecidas pela organização para apoiar o crescimento profissional do indivíduo. O desenvolvimento não se limita ao cargo atual. Ele busca ampliar competências para uso futuro, inclusive em cargos futuros. É orientado para o futuro, para a carreira e para o indivíduo. Em prova, quando aparecer crescimento profissional, potencial futuro, carreira, cargos futuros ou preparação de talentos para desafios mais amplos, pense em desenvolvimento. Educação é o conjunto de eventos educacionais de média e longa duração voltados à formação e qualificação profissional contínua. Envolve, por exemplo, cursos técnicos, graduação, especialização, mestrado profissional, doutorado e outras formações estruturadas. Educação é o conceito mais amplo e de maior complexidade. A banca costuma explorar a diferença entre treinamento e desenvolvimento. Treinamento é presente, cargo atual e tarefas específicas. Desenvolvimento é futuro, indivíduo, carreira e cargos futuros. Essa distinção é uma das mais cobradas em concursos. Finalidades do processo de treinamento e desenvolvimento. O processo de treinamento e desenvolvimento tem várias finalidades. Ele serve para adequar o indivíduo à cultura da organização, mudar atitudes, desenvolver pessoas, preparar e desenvolver talentos, desenvolver competências, aprimorar conhecimentos, habilidades técnicas e competências comportamentais, adaptar pessoas à modernização organizacional, aproveitar a competência humana, preparar pessoas para remanejamentos, repassar informações e reduzir custos na busca dos objetivos organizacionais. Para a prova, a ideia central é que treinamento e desenvolvimento não existem apenas para ensinar conteúdo. Eles são instrumentos estratégicos de adaptação, melhoria de desempenho, mudança comportamental, desenvolvimento de competências e alinhamento entre pessoas e objetivos organizacionais. Também é importante compreender o autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento é o processo consciente pelo qual o próprio indivíduo assume responsabilidade por seu aprendizado e por sua evolução pessoal e profissional. Ele envolve busca contínua por novos conhecimentos, habilidades e experiências. Em questões, a expressão pode aparecer associada à responsabilidade do indivíduo por sua própria aprendizagem. Treinamento é um processo educacional de curto prazo, aplicado de maneira sistemática e organizada, por meio do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e competências em função de objetivos previamente definidos. O treinamento pode ser entendido como meio de desenvolver competências nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, contribuindo melhor para os objetivos organizacionais. Ele também pode ser compreendido como processo sistemático de alteração do comportamento dos empregados na direção dos objetivos organizacionais. O ponto decisivo é este: treinamento está relacionado às habilidades e capacidades atualmente exigidas pelo cargo.
O objetivo é ajudar os empregados a usar com sucesso suas habilidades e capacidades no trabalho que já desempenham. Conteúdo do treinamento e mudanças de comportamento. O treinamento pode gerar diferentes mudanças no comportamento dos indivíduos, conforme o conteúdo trabalhado. A primeira mudança é a transmissão de informações. Nesse caso, busca-se aumentar o conhecimento dos indivíduos. Normalmente são transmitidas informações sobre a organização, produtos, serviços, regras, regulamentos, políticas, diretrizes e procedimentos. A segunda mudança é o desenvolvimento de habilidades. Nesse caso, busca-se melhorar a destreza e a capacidade prática do indivíduo para executar tarefas. Exemplo clássico é habilitar o trabalhador a operar máquinas, utilizar equipamentos, executar procedimentos e realizar atividades técnicas. A terceira mudança é o desenvolvimento ou modificação de atitudes. Nesse caso, busca-se alterar comportamentos, transformar atitudes negativas em atitudes mais favoráveis, sensibilizar pessoas para o atendimento ao cliente interno e externo e desenvolver condutas mais adequadas ao ambiente organizacional. A quarta mudança é o desenvolvimento de conceitos. Nesse caso, busca-se aumentar a capacidade de abstração do indivíduo. A pessoa passa a lidar melhor com ideias, conceitos, raciocínios amplos, pensamento global e visão mais sistêmica. A quinta mudança é o desenvolvimento de competências. Nesse caso, busca-se criar e desenvolver competências individuais alinhadas aos objetivos organizacionais. Atenção para a prova. Alguns autores e algumas questões consideram apenas 4 mudanças de comportamento decorrentes do treinamento. Nesse caso, aparecem transmissão de informações, desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento ou modificação de atitudes e desenvolvimento de conceitos. Em outras abordagens, aparece também o desenvolvimento de competências. A banca pode cobrar tanto a lista de 4 quanto a lista de 5. O candidato deve reconhecer as duas possibilidades. A Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar esse tema por discrição. Se a questão mencionar melhora da destreza, execução de tarefas ou manejo de máquinas, a resposta será desenvolvimento de habilidades. Se mencionar aumento de conhecimento, será transmissão de informações. Se mencionar mudança de comportamento, sensibilização e atitudes mais favoráveis, será desenvolvimento ou modificação de atitudes. Se mencionar abstração, ideias, conceitos e pensamento amplo, será desenvolvimento de conceitos. Tipos de treinamento. O treinamento pode ser classificado em treinamento técnico-operacional, treinamento de integração, treinamento gerencial e treinamento comportamental. Treinamento técnico-operacional tem por objetivo capacitar o indivíduo a desempenhar atividades e tarefas específicas. Em geral, é realizado em curto prazo. Na prova, associe esse tipo de treinamento à execução técnica de tarefas. Treinamento de integração consiste em ações intensivas de treinamento inicial destinadas aos novos membros da organização. Seu objetivo é familiarizar e adaptar os novos funcionários à linguagem, aos costumes, à cultura, às normas, aos padrões de comportamento, à estrutura, à missão, à visão, aos valores e aos principais produtos e serviços da organização. Na prova, se aparecer adaptação de recém-ingressos, socialização organizacional ou familiarização com a cultura, pense em treinamento de integração. Treinamento gerencial tem por objetivo desenvolver e integrar competências técnicas, administrativas e comportamentais do indivíduo. É realizado em horizonte mais longo. A banca pode tentar confundir treinamento gerencial com treinamento comportamental. O gerencial integra dimensões técnicas, administrativas e comportamentais. Treinamento comportamental tem por objetivo desenvolver ou modificar atitudes dos indivíduos. Em prova, associe a comportamento, atitudes, relacionamento, postura e mudança de conduta. Etapas do processo de treinamento segundo Chiavenato. Na visão de Chiavenato, o treinamento é um processo cíclico e contínuo composto por 4 etapas. A primeira é diagnóstico. A segunda é desenho, também chamado de planejamento ou plano instrucional. A terceira é implementação, também chamada de aplicação ou execução. A quarta é avaliação. Diagnóstico é a etapa em que ocorre o levantamento das necessidades de treinamento. Busca-se identificar carências atuais, passadas ou futuras. A pergunta central é: quais lacunas precisam ser preenchidas? Desenho ou planejamento é a etapa em que se elabora o programa de treinamento para atender às necessidades diagnosticadas. Nessa fase são definidos objetivos, conteúdo, público, métodos, instrutores, local, período e critérios. A pergunta central é: como será o treinamento? Implementação é a etapa em que o programa é executado e conduzido. É o momento de colocar em prática aquilo que foi planejado. A pergunta central é: o treinamento está sendo realizado conforme o programa? Avaliação é a etapa em que se verificam os resultados obtidos. Busca-se saber se o treinamento foi eficiente, eficaz e efetivo. A pergunta central é: o treinamento produziu os resultados desejados? A sequência para memorizar é diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. A Fundação Getúlio Vargas e outras bancas costumam perguntar em qual etapa o programa é elaborado. A resposta é desenho ou planejamento. Se a questão perguntar em qual etapa se levantam necessidades, a resposta é diagnóstico. Se perguntar em qual etapa o treinamento é conduzido, a resposta é implementação. Se perguntar em qual etapa são verificados resultados, a resposta é avaliação. Etapas do processo de treinamento segundo Vilas Boas e Andrade. Outra visão apresenta 4 etapas com nomes diferentes.
São elas: programação, organização, implantação e avaliação. Programação é a etapa em que são selecionados o tipo de treinamento, o período em que será ministrado, quem irá treinar, quem será treinado e como será executado. A programação eficiente exige respostas claras para perguntas como quem deve ser treinado, como deve ser treinado, onde deve ser treinado, quando deve ser treinado e por que deve ser treinado. Organização é a etapa em que são verificados e organizados os recursos disponíveis para o treinamento. Esses recursos podem ser financeiros, didáticos, físicos e logísticos. Envolvem, por exemplo, instrutores, equipamentos, salas, auditórios, hospedagem, transporte e alimentação. Implantação é a realização ou execução do treinamento conforme o que foi planejado. Avaliação é a etapa em que os resultados são verificados para saber se os objetivos foram atingidos e para permitir o aprimoramento de futuros programas. Para a prova, cuidado para não misturar as nomenclaturas. Em Chiavenato, a sequência é diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. Em Vilas Boas e Andrade, a sequência é programação, organização, implantação e avaliação. Diagnóstico e levantamento das necessidades de treinamento. Diagnóstico é a etapa que identifica as necessidades de treinamento. Necessidade de treinamento é uma lacuna, também chamada de gap, entre as competências necessárias e as competências atuais. Em outras palavras, é a diferença entre o que a pessoa deveria saber e fazer e aquilo que ela realmente sabe e faz. O levantamento das necessidades pode ser reativo ou proativo. É reativo quando identifica carências atuais, isto é, problemas já existentes. É proativo ou prospectivo quando antecipa necessidades futuras e possibilidades de melhoria para cenários ainda não concretizados. O levantamento das necessidades deve ser contínuo, porque a organização muda, as pessoas mudam, os processos mudam, a tecnologia muda e as carências também mudam. Quando o levantamento das necessidades de aprendizagem resulta em programas de capacitação alinhados à estratégia e aos valores organizacionais, fala-se em treinamento estratégico. 5 níveis de análise das necessidades de treinamento. O levantamento das necessidades de treinamento pode ocorrer em 5 níveis. O primeiro nível é a análise organizacional, também chamada de análise da organização total. Ela parte do diagnóstico da organização como um todo e verifica quais aspectos da missão, da visão e dos objetivos estratégicos devem ser atendidos pelo treinamento. O segundo nível é a análise das competências organizacionais requeridas. Ela compara as competências organizacionais necessárias ao alcance dos objetivos com as competências organizacionais atuais da empresa. O objetivo é identificar o gap de competências da organização. O terceiro nível é a análise dos recursos humanos. Ela parte do perfil dos funcionários e determina quais comportamentos, atitudes, conhecimentos e competências são necessários para que os indivíduos contribuam para os objetivos estratégicos da organização. O quarto nível é a análise da estrutura de cargos, também chamada de análise das operações e tarefas. Ela considera os requisitos e especificações dos cargos. Busca determinar quais habilidades, destrezas e competências devem ser desenvolvidas para que as tarefas do cargo sejam desempenhadas adequadamente. O quinto nível é a análise do treinamento. Ela toma os próprios objetivos e metas do treinamento como critérios para avaliar a eficiência e a eficácia do programa. A Fundação Getúlio Vargas pode cobrar a distinção entre esses níveis por palavras-chave. Quando a questão falar de missão, visão e objetivos estratégicos da organização, pense em análise organizacional. Quando falar de competências organizacionais atuais e necessárias, pense em análise das competências organizacionais requeridas. Quando falar do perfil dos funcionários e dos comportamentos, atitudes e conhecimentos necessários para contribuir com a estratégia, pense em análise dos recursos humanos. Quando falar de requisitos do cargo, operações, tarefas, atividades e condições de realização do trabalho, pense em análise da estrutura de cargos ou análise de tarefas. Quando falar de objetivos e metas do próprio treinamento como critério de avaliação, pense em análise do treinamento. Alguns autores consideram apenas 3 níveis: análise organizacional, análise dos recursos humanos e análise da estrutura de cargos. Essa versão também pode aparecer em prova. 3 níveis de análise. Segundo Goldstein. Na visão de Goldstein, a avaliação das necessidades de treinamento envolve 3 análises feitas sequencialmente. A primeira é a análise organizacional. Ela identifica os resultados organizacionais a serem afetados pelo treinamento e as condições ambientais que podem interferir na execução do programa e na observação dos efeitos da ação educacional. Abrange estrutura, estratégia e cultura organizacional. A segunda é a análise de tarefas, também chamada de análise de operações e tarefas. Ela descreve atividades, condições em que as atividades são realizadas e os conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes exigidos para o bom desempenho do trabalho. Envolve processos de trabalho, espaços ocupacionais e cargos. A terceira é a análise individual. Ela identifica o repertório atual de conhecimentos, habilidades e atitudes existente na organização, com o objetivo de detectar lacunas que justifiquem a participação de indivíduos ou grupos em uma ação educacional. A sequência de Goldstein é muito importante. Primeiro, análise organizacional. Segundo, análise de tarefas. Terceiro, análise individual. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou situação em que havia investigação detalhada das atividades de ensino, metodologias e formas de avaliação, com o objetivo de identificar lacunas no processo. Isso corresponde à análise de tarefas.
Ferramentas para diagnóstico das necessidades. O levantamento das necessidades de treinamento pode usar várias ferramentas. Entre as principais estão questionários, formulários de avaliação de desempenho dos funcionários, observação direta no local de trabalho, análise de cargos, entrevistas com funcionários, entrevistas com gestores e chefes, reuniões entre departamentos, testes, exames, relatórios, solicitação direta do funcionário e solicitação direta do gestor. A Fundação Getúlio Vargas costuma diferenciar ferramentas de diagnóstico e indicadores de necessidade. Ferramentas são meios usados para levantar a necessidade, como entrevista, questionário, avaliação de desempenho, observação direta e análise de cargos. Indicadores são sinais ou eventos que apontam a existência de necessidade, como expansão da organização, modernização de equipamentos, baixa produtividade e acidentes. Quando a pergunta disser meios utilizados para o levantamento de necessidades, procure alternativas com entrevistas, avaliação de desempenho, questionários, observação direta e análise de cargos. Indicadores de necessidade de treinamento. Os indicadores de necessidade de treinamento podem ser indicadores a priori ou indicadores a posteriori. Indicadores a priori são eventos que, se ocorrerem, provocarão necessidades futuras de treinamento. São sinais prospectivos. Exemplos são expansão da organização, admissão de novos funcionários, redução do número de funcionários, mudanças nos programas, métodos e processos de trabalho ou de produção, substituições ou movimentações de pessoas, absenteísmo, faltas, licenças, férias, modernização de equipamentos, novas tecnologias e produção ou comercialização de novos produtos ou serviços. Indicadores a posteriori são problemas que indicam necessidade atual de treinamento. São sinais de carência já existente. Exemplos de problemas de produção são baixa qualidade, baixa produtividade, avarias frequentes em equipamentos, comunicação deficiente, elevado número de acidentes de trabalho, excesso de erros e desperdícios, pouca versatilidade de funcionários e mau aproveitamento do espaço disponível. Exemplos de problemas de pessoal são relações deficientes entre as pessoas, número excessivo de queixas, mau atendimento ao cliente, comunicação deficiente, pouco interesse pelo trabalho, falta de cooperação e erros na execução de ordens. A banca Fundação Getúlio Vargas já cobrou indicadores a priori e considerou corretos expansão da organização, redução do número de funcionários e modernização dos equipamentos. Portanto, memorais que redução do número de funcionários também pode ser indicador a priori, pois pode exigir redistribuição de tarefas, remanejamentos e nova capacitação. A diferença essencial é esta. Indicador a priori aponta evento que pode gerar necessidade futura. Indicador a posteriori aponta problema já existente, como baixa produtividade, acidentes, reclamações, mau atendimento e erros. Desenho do programa de treinamento. O desenho do programa de treinamento é a etapa de planejamento das ações de treinamento. O programa deve possuir objetivos instrucionais específicos e bem definidos. Segundo Chiavenato, o desenho envolve 7 ingredientes básicos. O primeiro ingrediente é quem deve ser treinado. Isso define os treinandos, aprendizes ou instruendos. O segundo ingrediente é como treinar. Isso define métodos de treinamento e recursos instrucionais. O terceiro ingrediente é em que treinar. Isso define o assunto ou conteúdo do treinamento. O quarto ingrediente é por quem treinar. Isso define o instrutor ou treinador. O quinto ingrediente é onde treinar. Isso define o local do treinamento. O sexto ingrediente é quando treinar. Isso define a época ou horário do treinamento. O sétimo ingrediente é para que treinar. Isso define os objetivos do treinamento. Segundo Medjar, um objetivo instrucional bem formulado possui 3 características básicas: desempenho, condição e critério. O desempenho representa a competência e descreve o que o aprendiz será capaz de fazer. A condição representa a situação ou ambiente em que o desempenho ocorrerá. O critério representa os padrões e normas que indicam se o desempenho foi satisfatório. Para a prova, o componente mais importante é o desempenho, porque ele descreve a ação observável do aprendiz. Devem ser preferidos verbos que indiquem ações observáveis, como analisar, avaliar, nomear, classificar, calcular, dirigir e elaborar. Devem ser evitados verbos veigos, como entender, pensar, sentir, apreciar e raciocinar, pois são difíceis de medir objetivamente. Implementação do treinamento. Implementação é a etapa de execução. Nela o programa de treinamento é conduzido na prática. Inclui desde a divulgação do treinamento aos funcionários até sua realização efetiva. Nessa fase, a organização aplica as técnicas de treinamento escolhidas no planejamento. Atenção para a lógica do ciclo. Diagnóstico descobre a necessidade. Desenho planeja. Implementação executa. Avaliação mede os resultados. Avaliação do treinamento. A avaliação verifica a eficiência, a eficácia e a efetividade do programa de treinamento. Busca saber se o treinamento atendeu às necessidades da organização, dos indivíduos e dos clientes. Entre as medidas para avaliar o treinamento estão custo, qualidade, serviço, rapidez e resultados. Custo pergunta qual foi o valor investido no programa. Qualidade pergunta como o programa atendeu às expectativas. Serviço pergunta se o programa atendeu às necessidades dos participantes. Rapidez pergunta como o programa se ajustou aos novos desafios. Resultados pergunta quais resultados foram obtidos com o programa. A avaliação também pode ser observada por níveis de indicadores.
No nível organizacional, podem ser avaliados aumento da eficácia organizacional, melhora da imagem da empresa, melhora do clima organizacional, melhor relacionamento entre empresa e funcionários, melhor atendimento ao cliente, facilidade de mudança e inovação, aumento da eficiência e envolvimento dos gerentes nas práticas de treinamento. No nível de recursos humanos, podem ser avaliados redução da rotatividade e do absenteísmo, aumento da eficácia individual e grupal, elevação dos conhecimentos, mudanças de atitudes e comportamentos, aumento das competências e melhoria da qualidade de vida no trabalho. No nível dos cargos, podem ser avaliados adequação das pessoas aos requisitos dos cargos, melhoria do espírito de grupo e da cooperação, aumento da produtividade, melhoria da qualidade, redução de acidentes de trabalho e redução de manutenção de máquinas e equipamentos. No nível do treinamento, podem ser avaliados alcance dos objetivos do treinamento e retorno dos investimentos efetuados em treinamento. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou essa classificação pedindo indicadores adequados, respectivamente, para cargos, recursos humanos e organização. Exemplo correto: melhora da qualidade para cargos, redução do absenteísmo para recursos humanos e melhora da imagem da empresa para a organização. Modelo de avaliação de Kirkpatrick. O modelo de Kirkpatrick é um dos mais cobrados em concursos. Ele avalia treinamento em 4 níveis: reação, aprendizagem, comportamento e resultados. Reação, também chamada de satisfação, é o teste do sorriso. Mede a satisfação dos participantes com a experiência do treinamento. Avalia, por exemplo, satisfação com o instrutor, exercícios, instalações, sala, recursos didáticos e possibilidade de recomendar o treinamento a outras pessoas. Aprendizagem avalia se o participante adquiriu novos conhecimentos, habilidades, atitudes ou comportamentos em razão do treinamento. Pode ser medida por provas, testes, exercícios ou comparações antes e depois. Comportamento, também chamado de impacto no desempenho ou aplicação, avalia se o participante aplicou no trabalho aquilo que aprendeu. Aqui se busca verificar transferência do aprendizado para o ambiente de trabalho. Resultados avaliam o impacto do treinamento nos resultados da organização. Pode envolver redução de custos, aumento de produtividade, melhoria da qualidade, redução de rotatividade, redução de tempo de ciclo, criação de valor e vantagens competitivas. A Fundação Getúlio Vargas cobra muito o nível reação. Se a questão falar de questionário ao final do treinamento sobre satisfação com o instrutor, instalações e recursos didáticos, a resposta é avaliação de reação. Se falar de classificação do processo pelos colaboradores, também é reação. Se falar de conhecimento adquirido, é aprendizagem. Se falar de aplicação no trabalho, é comportamento. Se falar de impacto em indicadores organizacionais, é resultados. Modelo de avaliação de Hamblin. Hamblin trabalha com 5 níveis: reação, aprendizagem, comportamento no cargo, organização e valor final. Reação mede atitudes e opiniões dos treinados sobre aspectos do treinamento, como programação, aplicabilidade, apoio e satisfação com o curso. Aprendizagem mede o conteúdo aprendido, o grau de assimilação e retenção, geralmente comparando o antes e o depois por provas ou instrumentos semelhantes. Comportamento no cargo considera o desempenho no trabalho, comparando o desempenho antes e depois do treinamento, para verificar se houve transferência e aplicação do conteúdo aprendido. Organização toma como critério o funcionamento organizacional e as mudanças ocorridas na organização em decorrência do treinamento. Valor final foca a produção ou o serviço prestado pela organização, comparando custos do treinamento com benefícios gerados para produtos ou serviços. Modelo de avaliação de Phillips. Phillips também apresenta 5 níveis, com destaque para o retorno sobre o investimento. O primeiro nível é reação, satisfação e planejamento de ação. Mede a satisfação dos participantes e a intenção de aplicar no trabalho o que aprenderam. O segundo nível é aprendizagem. Mede o que os participantes aprenderam durante o programa. O terceiro nível é aplicação no trabalho. Verifica, por métodos de acompanhamento, se os participantes aplicaram no trabalho o que aprenderam. O quarto nível é resultados empresariais ou impacto. Mede os resultados atuais alcançados pelos participantes e o impacto do programa sobre os resultados organizacionais, como produção, qualidade, custos e satisfação do cliente. O quinto nível é retorno do investimento, conhecido como retorno sobre o investimento. Compara benefícios monetários do programa com seus custos, buscando identificar a relação custo-benefício. Classificação das técnicas de treinamento. As técnicas de treinamento podem ser classificadas quanto ao uso, quanto ao tempo e quanto ao local. Quanto ao uso, existem técnicas orientadas para o conteúdo, técnicas orientadas para o processo e técnicas mistas. Técnicas orientadas para o conteúdo são usadas para transmitir informações e conhecimentos. Exemplos são leitura, instrução programada, instrução assistida por computador e recursos audiovisuais. Técnicas orientadas para o processo são usadas para alterar atitudes e comportamentos e desenvolver habilidades interpessoais. O próprio processo de interação gera aprendizagem. Exemplos são dramatização, treinamento de grupos e treinamento da sensitividade. Técnicas mistas combinam conteúdo e processo. Além de transmitir informações, buscam alterar atitudes e comportamentos. Exemplos são estudo de caso, jogos, simulações, conferências e técnicas no próprio trabalho. Quanto ao tempo, existem técnicas utilizadas antes do ingresso na empresa e técnicas utilizadas após o ingresso. Antes do ingresso, aparecem programas de indução e treinamento de integração.
Após o ingresso, aparecem treinamento no local de trabalho e treinamento fora do local de trabalho. Quanto ao local, existem técnicas no local de trabalho e técnicas fora do local de trabalho. No local de trabalho, o funcionário aprende na prática durante a execução das tarefas. Fora do local de trabalho, o treinamento ocorre em ambiente específico, o que permite maior atenção do treinando. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou a ideia de treinamento para desenvolvimento de habilidades interpessoais e melhoria da forma de oferecer serviços ao público. A resposta correta foi treinamento orientado para o processo, porque habilidades interpessoais e mudança de comportamento são características dessa orientação. Técnicas de treinamento individual. Treinamento no cargo ou treinamento em serviço ocorre quando o funcionário aprende na prática enquanto executa suas tarefas diárias. É muito usado porque não exige ambiente especial e aproxima a aprendizagem da realidade do trabalho. Treinamento em classe ocorre dentro de sala de aula, com o instrutor transmitindo conteúdo. É técnica bastante tradicional. Treinamento de aprendizagem combina a aprendizagem formal de longo prazo com treinamento no cargo. Busca desenvolver trabalhadores qualificados aproveitando vantagens da formação estruturada e da prática. Leitura é técnica usada para transmitir informações e conhecimentos. O instrutor apresenta conteúdo a um grupo de ouvintes. Sua vantagem é permitir transmissão de grande quantidade de informação em certo período. Sua desvantagem é ser uma via de mão única, deixando-o treinando passivo. Por isso, é adequada para transmitir informações, mas inadequada para promover mudanças profundas de atitudes e comportamentos. Instrução programada transmite pequenas partes do conteúdo de forma logicamente encadeada, sem necessidade de instrutor. Geralmente envolve perguntas e respostas para verificar compreensão. Também é chamada de autoinstrução ou aprendizagem autodirigida. Pode ser linear, quando usa pequenas informações sucessivas para evitar erros, ou ramificada, quando usa lições maiores e mais complexas, exigindo maior esforço de assimilação. Treinamento à distância ocorre quando o treinando acessa material de ensino e estuda fora do local de trabalho, normalmente com maior autonomia e necessidade de disciplina. É técnica associada ao autodesenvolvimento. Treinamento baseado em computador usa tecnologia da informação e pode envolver mídias digitais, animações, vídeos, áudios, gráficos e materiais multimídia. E-learning, ou treinamento online, usa tecnologias de internet para entregar soluções de aprendizagem que aumentem desempenho e conhecimento. A vantagem é permitir treinamento em qualquer lugar com acesso à internet. Rodízio de funções é uma rotatividade interna em que o treinando passa por diferentes setores e cargos da organização. Seu objetivo é gerar entrosamento, assimilação de conteúdos diversos e visão holística da organização. Técnicas de treinamento coletivo. Reunião de debates, também chamada de técnica de discussão, envolve debate de problemas de formação e qualificação ligados ao trabalho. É recomendada para assimilação de teoria, conceitos e mudança de comportamento, especialmente em grupos pequenos. Demonstração apresenta na prática aquilo que foi visto na teoria. O treinador demonstra uma operação por etapas e depois os treinandos executam a atividade. Dramatização, também chamada de representação de papéis, simula uma situação real de trabalho por meio de representação. É muito usada em atividades que envolvem atendimento ao público, relações interpessoais e situações de contato com clientes ou usuários. Brainstorm, ou tempestade de ideias, busca gerar alternativas criativas para resolver problemas ou aproveitar oportunidades. Os participantes são estimulados a apresentar ideias sem crítica inicial, favorecendo criatividade e escuta. Estudo de caso envolve discussão organizada e sistemática de uma situação real. O objetivo é analisar o caso e buscar alternativas de solução. Nem sempre há uma única resposta correta. O foco é desenvolver análise, julgamento, comunicação e tomada de decisão. Painel reúne especialistas, normalmente entre 3 e 6, para discutir assuntos específicos sob supervisão de um instrutor, enquanto outras pessoas assistem. Simpósio é semelhante ao painel, mas tem caráter mais formal e busca direcionar os participantes à pesquisa e reflexão. Jogo de empresas, também chamado de jogo administrativo ou jogo de negócios, utiliza a simulação de situações organizacionais. Os participantes tomam decisões em ambiente simulado, com regras e dinamismo. O objetivo é ampliar a visão, testar estratégias e aprender sem os custos de decisões reais equivocadas. Desenho instrucional e modelo AD. Desenho instrucional, projeto instrucional ou design instrucional é um recurso de planejamento destinado a garantir o desenvolvimento sistemático e coerente de atividades de aprendizagem. Ele aplica conhecimentos sobre como as pessoas aprendem para criar estratégias adequadas às necessidades dos aprendizes e aos resultados pretendidos. O desenho instrucional traduz princípios de cognição e aprendizagem para o planejamento de materiais didáticos, atividades, fontes de informação e processos de avaliação. Em termos práticos, ele identifica uma necessidade de aprendizagem, desenha uma solução, implementa essa solução e avalia os resultados. Entre as vantagens do desenho instrucional estão manter o foco no aluno, integrar o trabalho de designers instrucionais, designers gráficos, instrutores, gestores e outros profissionais, facilitar soluções alternativas às práticas usuais e promover convergência entre objetivos, atividades e avaliações. O modelo AD é um modelo sistêmico muito utilizado em desenho instrucional. O nome corresponde às etapas análise, desenho, desenvolvimento, implementação e avaliação. Na etapa de análise, examina-se o problema instrucional.
O problema instrucional é a diferença entre o desempenho atual e o desempenho desejado de determinado público-alvo. Nessa fase são estudados a natureza dos problemas de desempenho, o contexto em que surgem as necessidades de capacitação, os desempenhos a capacitar, o processo educacional adequado, o público-alvo, cronograma, custos, necessidades de aprendizagem, objetivos e restrições institucionais. Na etapa de desenho, determinam-se as estratégias para enfrentar o problema instrucional. São definidos objetivos de aprendizagem, conteúdos, pré-requisitos, sequência de aprendizagem, estratégias, atividades, mídias, ferramentas e instrumentos de avaliação. Na etapa de desenvolvimento, são produzidos os materiais instrucionais e as atividades de aprendizagem. Também podem ser selecionados recursos didáticos, revisados materiais existentes, formatado o programa de capacitação, selecionados conteudistas e docentes, preparadas tecnologias e realizados testes de validação. Na etapa de implementação, a capacitação é executada. É o momento da experiência de aprendizagem propriamente dita, com oferta da instrução aos aprendizes conforme o plano instrucional. Pode haver aplicação inicial a um grupo piloto para ajustes antes da aplicação em grande escala. Na etapa de avaliação, analisam-se a eficácia da capacitação e a adequação das fases. A avaliação pode ocorrer durante o processo, como avaliação formativa, e depois da implementação, como avaliação somativa. Ela permite corrigir desvios, revisar materiais e aperfeiçoar continuamente o programa. Para memorizar o ADJ, pense nesta sequência em português: analisar, desenhar, desenvolver, implementar e avaliar. Desenvolvimento de pessoas. Desenvolvimento tem por objetivo apoiar o crescimento profissional do indivíduo. Ele desenvolve competências para uso futuro e não se limita ao cargo atual. Seu foco é a orientação para o futuro, o crescimento pessoal e profissional e a carreira. O desenvolvimento busca tornar os funcionários recursos intelectuais mais valiosos para a organização. Ele envolve experiências que não necessariamente estão relacionadas ao cargo atual, mas que proporcionam oportunidades de crescimento. Mesmo que o desenvolvimento tenha foco no futuro, algumas técnicas podem ser aplicadas no cargo atual. Por isso, a prova pode falar em métodos de desenvolvimento no cargo e fora do cargo. Métodos de desenvolvimento de pessoas. Rotação de cargos consiste na movimentação de pessoas por várias posições na organização para expandir habilidades, conhecimentos e capacidades. Pode ser vertical ou horizontal. Ela amplia a visão, repertório e compreensão da organização. Posições de assessoria consistem em oferecer a um indivíduo de elevado potencial a oportunidade de trabalhar provisoriamente sob supervisão de um gerente bem-sucedido em diferentes áreas. A pessoa pode atuar como assistente de staff ou em equipe de assessoria direta. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou exatamente esse conceito, associando-o a talentos com elevado potencial supervisionados por gestores bem-sucedidos. A aprendizagem prática ocorre quando o treinando se dedica a um trabalho de tempo integral para analisar e resolver problemas em projetos ou outros departamentos. Atribuição de comissões oferece ao funcionário oportunidade de participar de comissões temporárias, compartilhar decisões, aprender por observação e pesquisar problemas específicos da organização. Essa técnica aumenta a exposição da pessoa a outros membros e amplia sua compreensão da organização. Cursos e seminários externos são formas tradicionais de desenvolvimento. Permitem adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades conceituais e analíticas. Exercícios de simulação criam ambiente semelhante ao real sem os custos de ações reais indesejáveis. Podem envolver estudo de caso simulado, jogos de empresas e representação de papéis. Estudo de casos, como método de desenvolvimento, coloca a pessoa diante de um problema organizacional real a ser analisado e resolvido. Desenvolve análise, comunicação, persuasão e capacidade de propor soluções. Jogos de empresas são técnicas em que equipes competem entre si, tomando decisões sobre situações reais ou simuladas. Podem ocorrer em ambiente físico ou digital. Treinamento fora da empresa, também chamado de treinamento outdoor, busca conhecimentos, atitudes e comportamentos que não existem dentro da organização e precisam ser obtidos fora dela. Apesar do nome treinamento, pode aparecer como técnica de desenvolvimento. Centros de desenvolvimento internos são centros localizados na organização que expõem gerentes e pessoas a exercícios realísticos para desenvolver habilidades pessoais. Universidades corporativas são exemplo de centros de desenvolvimento internos. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou universidade corporativa como centro de desenvolvimento interno. Aconselhamento de funcionários ocorre quando o gestor assessora a pessoa no desempenho de atividades diárias, geralmente diante de problemas de desempenho, disciplina, atrasos, ausências, insubordinação ou incapacidade de desempenhar satisfatoriamente o cargo. Programas de trainee são mecanismos de enriquecimento planejado do capital humano e melhoria contínua do pessoal no longo prazo. Normalmente envolvem recém-formados ou estudantes em final de curso, com estágio programado, treinamento contínuo, participação em atividades previamente definidas, monitoramento e avaliação. CUT, Mentoring e Counseling. CUT, Mentoring e Counseling podem ser considerados técnicas de desenvolvimento de pessoas, mas não significam a mesma coisa. CUT é uma relação em que um indivíduo mais experiente, chamado CUT, apoia, ajuda, orienta e impulsiona o coach para alcançar determinados resultados. Normalmente está ligado ao curto prazo, ao desenvolvimento de habilidades e ao aumento de desempenho no trabalho atual. O CUT pode ser individual, em grupo ou em equipe. CUT individual é personalizado e ocorre entre CUT e coach.
CUT em grupo reúne pessoas com objetivos individuais, permitindo apoio social e troca de experiências. CUT em equipe reúne pessoas com objetivo comum, normalmente organizacional ou de projeto, buscando desenvolver a equipe como um todo. Mentoring, ou tutoria, é a assistência que executivos ou profissionais mais experientes oferecem a pessoas que almejam crescimento na carreira. O mentor guia, orienta, aconselha, faz críticas e dá sugestões para ajudar o crescimento profissional. Mentoring está voltado à carreira e ao longo prazo. Counseling, ou aconselhamento, foca a resolução de uma dificuldade específica, pessoal ou profissional. Normalmente é rápido, pontual e conduzido por especialista. Sua característica central é o aconselhamento. A diferença para a prova é a seguinte. CUT está ligado a desempenho atual, habilidades e resultados de curto prazo. Mentoring está ligado à carreira, orientação por profissional experiente e longo prazo. Counseling está ligado a problema específico, dificuldade pontual e aconselhamento especializado. A Fundação Getúlio Vargas cobra muito mentoring. Se a questão mencionar profissional experiente orientando novos funcionários ou orientando alguém para crescimento de carreira no longo prazo, a resposta é mentoring. Se mencionar desenvolvimento de habilidades no trabalho atual, pense em CUT. Se mencionar aconselhamento pontual para dificuldade específica, pense em counseling. Educação corporativa surge quando a organização deixa de atuar apenas com treinamentos pontuais e reativos e passa a desenvolver pessoas de forma ampla, contínua, estratégica e proativa. Os centros tradicionais de treinamento e desenvolvimento tinham visão mais restrita. Eles se preocupavam com treinamentos pontuais, frequentemente como reação a problemas ou mudanças. A educação corporativa é mais abrangente. Ela reconhece que as pessoas são talentos, patrimônio intelectual e fonte de competências críticas para o sucesso organizacional. A educação corporativa é um sistema de formação de pessoas baseado em gestão por competências. Seu objetivo é instalar e desenvolver nos colaboradores internos e externos as competências críticas para viabilizar as estratégias de negócio. Ela promove a aprendizagem ativa, permanente e vinculada aos propósitos, valores, objetivos e metas empresariais. O foco da educação corporativa está no desenvolvimento dos indivíduos, e não apenas no treinamento. Ela busca capacitar continuamente as pessoas para desafios futuros cada vez mais complexos. A educação corporativa é sustentada por forças do cenário global. Entre elas estão a educação por processos, horizontalizada e flexível, a emergência da gestão do conhecimento, a volatilidade da informação e a obsolescência do conhecimento, o foco na empregabilidade, e a mudança no foco da educação geral. Atenção para uma pegadinha. O foco é educar para o trabalho e para a empregabilidade ao longo da vida, não apenas para o emprego atual. A educação corporativa também fortalece a cultura organizacional e melhora o clima organizacional. Educação profissional é modalidade educacional destinada a preparar o indivíduo para o exercício de profissões, contribuindo para sua inserção e atuação no mercado de trabalho e na vida em sociedade. Princípios fundamentais da educação corporativa segundo Eboli, existem 7 princípios fundamentais ao sucesso da educação corporativa: competitividade, perpetuidade, conectividade, disponibilidade, cidadania, parceria e sustentabilidade. Competitividade significa valorizar a educação como forma de desenvolver o capital intelectual dos colaboradores e transformá-lo em fator de diferenciação competitiva. Busca elevar o patamar de competitividade empresarial por meio da instalação, desenvolvimento e consolidação das competências críticas. Perpetuidade significa entender a educação como processo de desenvolvimento das pessoas e também de transmissão da herança cultural, para perpetuar a existência da empresa. Está ligada à disseminação da cultura organizacional. Conectividade privilegia a construção social do conhecimento, as conexões, a comunicação empresarial e a interação dinâmica com públicos internos e externos. Busca ampliar a quantidade e a qualidade das redes de relacionamento e favorecer geração, compartilhamento e transferência de conhecimentos críticos. Disponibilidade significa oferecer recursos educacionais de acesso fácil, favorecendo a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. Está fortemente ligada ao uso intensivo de tecnologia, projetos virtuais e múltiplas formas de aprendizagem. Cidadania estimula o exercício da cidadania individual e corporativa, a construção social do conhecimento e a formação de atores sociais capazes de refletir criticamente, modificar a realidade organizacional e agir com postura ética e socialmente responsável. Parceria significa estabelecer relações de cooperação internas e externas para desenvolver competências críticas. Parcerias internas envolvem líderes e gestores como responsáveis pela aprendizagem de suas equipes. Parcerias externas envolvem universidades, instituições de ensino, clientes, fornecedores e outras entidades que agreguem valor ao sistema educacional. Sustentabilidade significa fazer da educação corporativa um centro gerador de resultados e valor para o negócio, buscando também fontes alternativas de recursos e autossustentabilidade financeira. A Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar esses princípios por troca de conceitos. Se a questão disser que disponibilidade é busca de recursos próprios, está errado, porque isso é sustentabilidade. Se disser que perpetuidade forma atores sociais críticos, está errado, porque isso é cidadania. Se disser que conectividade amplia redes de relacionamento com públicos internos e externos, está correto.
Se aparecer verificabilidade como princípio da educação corporativa, está errado, pois os princípios são competitividade, perpetuidade, conectividade, disponibilidade, cidadania, parceria e sustentabilidade. Práticas associadas aos princípios da educação corporativa na competitividade. As práticas são obter comprometimento da alta cúpula, alinhar gestão de pessoas às estratégias do negócio, implantar gestão por competências e conceber ações educacionais alinhadas às estratégias organizacionais. Na perpetuidade, as práticas são disseminar a cultura organizacional e responsabilizar líderes e gestores pelo processo de aprendizagem. Na conectividade, as práticas são adotar educação inclusiva para público interno e externo e implantar gestão do conhecimento que estimule compartilhamento e troca de experiências. Na disponibilidade, as práticas são usar intensamente tecnologia aplicada à educação, implantar projetos virtuais e oferecer múltiplas formas de aprendizagem em qualquer hora e lugar. Na cidadania, as práticas são integrar programas educacionais e projetos sociais, estimular a formação de atores sociais e construir socialmente o conhecimento organizacional. Na parceria, as práticas internas responsabilizam líderes e gestores pela aprendizagem de suas equipes. As práticas externas estabelecem parcerias estratégicas com instituições de ensino e outras organizações. Na sustentabilidade, as práticas são tornar a educação corporativa um centro de agregação de resultados, implantar métricas de avaliação conforme objetivos de negócio e criar mecanismos de autossustentabilidade financeira. Universidade corporativa, educação corporativa e universidade corporativa são conceitos relacionados, mas não idênticos. Educação corporativa é o sistema amplo de formação, aprendizagem e desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia organizacional. Universidade corporativa é uma entidade educacional ou estrutura estratégica que institucionaliza a educação corporativa. Ela funciona como ferramenta estratégica para ajudar a organização a atingir sua missão por meio de atividades que cultivam conhecimento, sabedoria e aprendizagem individual e organizacional. A universidade corporativa pode ser vista como um guarda-chuva estratégico que centraliza ações de treinamento e desenvolvimento e as alinha aos objetivos estratégicos da organização. Ela busca criar cultura de aprendizagem contínua alinhada às estratégias centrais do negócio. A universidade corporativa não precisa ser um local físico. Ela pode ser um conceito, uma estrutura, uma plataforma, uma rede de aprendizagem ou uma combinação de espaços físicos e virtuais. A principal diferença prática é que a universidade corporativa normalmente possui estrutura própria, identidade, slogan e forma institucionalizada de conduzir a educação corporativa. A banca pode formular uma pegadinha dizendo que educação corporativa é uma entidade educacional que funciona como ferramenta estratégica para cumprir a missão. Essa definição é mais adequada para a universidade corporativa. Centro tradicional de treinamento e desenvolvimento versus universidade corporativa. O centro tradicional de treinamento e desenvolvimento tem como objetivo desenvolver habilidades. A universidade corporativa tem como objetivo desenvolver competências críticas. O centro tradicional tem foco no aprendizado individual. A universidade corporativa tem foco no aprendizado organizacional. O centro tradicional atua em nível tático. A universidade corporativa atua em nível estratégico. O centro tradicional enfatiza necessidades individuais. A universidade corporativa enfatiza estratégias de negócio. O centro tradicional atende principalmente o público interno. A universidade corporativa pode atender público interno e externo, incluindo clientes, fornecedores, distribuidores, parceiros e até comunidade. O centro tradicional normalmente funciona em espaço físico. A universidade corporativa pode funcionar em espaço físico e virtual. O resultado esperado do centro tradicional é aumento de habilidades. O resultado esperado da universidade corporativa é aumento da competitividade. Currículo básico do plano de educação corporativa. O currículo básico de um plano de educação corporativa depende das necessidades de cada organização. Apesar disso, há uma referência comum a 7 competências essenciais. Essas competências são visão de futuro, gestão de resultados, gestão de mudanças, inovação, foco do cliente, negociação e liderança educadora. Atenção para a pegadinha. Obediência à hierarquia não é apresentada como competência essencial do currículo básico de educação corporativa. Fases do projeto de educação corporativa. A construção de um projeto de educação corporativa pode ser organizada em 4 fases. A primeira fase é o alinhamento entre os aspectos estratégicos da organização e seu sistema de educação. Nessa fase, a organização deixa claros missão, visão, valores e objetivos estratégicos. O objetivo é substituir o treinamento reativo por um sistema voltado ao desenvolvimento das competências críticas do negócio. A segunda fase é o mapeamento das competências. A organização identifica competências críticas necessárias ao sucesso e compara essas competências com as competências atuais. Assim, identifica o gap de competências e direciona soluções de aprendizagem. A terceira fase é a validação estratégica do projeto de educação corporativa. Ela representa o compromisso da alta direção. Nessa fase são definidos objetivos gerais e específicos, diretrizes, meios e fatores críticos de sucesso. A quarta fase é a criação das escolas de educação corporativa. As escolas ou universidades corporativas devem ter objetivos específicos e soluções de aprendizagem adequadas aos seus propósitos e públicos.
Objetivos da educação corporativa. Entre os objetivos da educação corporativa estão compreender a universidade corporativa como processo de aprendizagem e não necessariamente como local físico, oferecer oportunidades de aprendizagem que sustentem os assuntos empresariais mais importantes, oferecer currículo baseado em cidadania corporativa, contexto situacional e competências básicas, treinar toda a cadeia de valor, passar do treinamento conduzido apenas por instrutor para múltiplos formatos de aprendizagem, encorajar o envolvimento dos líderes com o aprendizado, assumir foco global no desenvolvimento de soluções de aprendizagem e obter vantagens competitivas para a entrada em novos mercados. Atenção para duas pegadinhas. O objetivo é encorajar e facilitar o envolvimento dos líderes com o aprendizado, e não afastar os líderes. O objetivo é obter vantagens competitivas, e não simplesmente vantagens financeiras. Educação à distância. A educação à distância é uma modalidade de ensino em que aluno e professor estão separados no tempo, no espaço ou em ambos. Para que o processo ocorra, são usados meios de comunicação e tecnologias de informação e comunicação para colocar professor e aluno em contato e transportar o conteúdo educacional. A educação à distância permite que o aluno estude a qualquer hora e em qualquer lugar. Ela exige autoestudo, autonomia, organização e responsabilidade do aluno por sua própria aprendizagem. A educação à distância não surgiu com a internet. Antes da internet já existiam cursos por correspondência, materiais impressos, rádio, televisão e fitas de vídeo. O computador e a internet ampliaram enormemente suas possibilidades. Entre as características da educação à distância estão separação física entre professor e aluno, presença de uma organização educacional com planejamento e sistematização, uso de meios de comunicação, comunicação bidirecional, possibilidade de encontros ocasionais para fins didáticos ou de socialização e forma industrializada de educação. Ensino híbrido combina a aprendizagem à distância e aprendizagem presencial. Educação à distância síncrona e assíncrona. A educação à distância síncrona ocorre quando professor e aluno estão conectados ao mesmo tempo. A interação direta e em tempo real. Exemplos de ferramentas síncronas são telefone, chat, videoconferência e webconferência. A educação à distância assíncrona ocorre quando professor e aluno não estão conectados ao mesmo tempo. A interação não é em tempo real. Há um momento de envio e outro de recebimento da mensagem. Exemplos de ferramentas assíncronas são e-mail, carta, grupos de discussão e fóruns. Para a prova, Memarize, chat e webconferência são síncronos. E-mail e fórum são assíncronos. Evolução da educação à distância. Segundo Borges Andrade, a educação à distância evoluiu em 3 gerações. A primeira geração utiliza tecnologias distributivas. O material impresso é o principal meio, com posterior incorporação de televisão, rádio, vídeos e outros recursos audiovisuais. A comunicação é predominantemente de um para muitos. A segunda geração utiliza tecnologias interativas. É marcada pela informática e pelo treinamento baseado em computador. Permite maior interatividade e combinação de mídias como textos, softwares e audiovisuais. A terceira geração utiliza tecnologias colaborativas. Adota treinamento baseado na web, ambientes virtuais, internet, multimídia, discussão em grupos, mediação de tutor à distância e jogos interativos. A sequência para memorizar é distributiva, interativa e colaborativa. Evolução da educação à distância. Segundo Muri e Kearsley, a educação à distância evoluiu em 5 gerações. A primeira geração usa correspondência, com textos impressos enviados pelos correios. A segunda geração usa rádio e televisão para transmitir conteúdos. A terceira geração é a multimídia interativa, marcada pela combinação de vários meios, como correspondência, rádio, televisão, gravações de áudio e conferências por telefone. A quarta geração usa teleconferências, computador e internet, com forte interação em tempo real entre alunos e instrutores à distância. A quinta geração é a geração da internet web, ou aprendizagem flexível inteligente, com uso massivo de recursos da internet, aulas virtuais, computador, processos automatizados avançados e comunicações síncronas e assíncronas. Vantagens e desvantagens da educação à distância. Entre as vantagens da educação à distância estão acesso ao conhecimento, flexibilidade, autonomia no estudo, alcance de maior número de pessoas, universalidade ou igualdade de acesso, diversidade populacional, menor custo e qualidade a menor custo. Acesso ao conhecimento significa que o estudante pode usar tecnologia e diferentes mídias para conciliar trabalho, família e estudo. Flexibilidade significa estudar onde e quando desejar. Autonomia significa que o aluno é protagonista do próprio processo de aprendizagem. Alcance ampliado significa que o conteúdo pode chegar a muitas pessoas. Universalidade de acesso significa oportunidade para indivíduos em diferentes locais, inclusive distantes dos centros educacionais. Menor custo envolve mensalidades e economia com deslocamento. Qualidade a menor custo destaca a possibilidade de aprendizagem continuada com redução de custos. Entre as desvantagens estão exigência de disciplina, organização e planejamento, risco de distrações e menor interação social com professores e colegas. A baixa socialização pode ser reduzida por contatos virtuais em tempo real, mas continua sendo ponto de atenção. O que a Fundação Getúlio Vargas mais tende a cobrar nesta aula? A primeira tendência de cobrança é a diferença entre treinamento e desenvolvimento. Treinamento é presente, cargo atual, tarefa atual e desempenho funcional imediato. Desenvolvimento é futuro, carreira, pessoa, potencial e cargos futuros.
A segunda tendência é a diferença entre ferramentas de levantamento de necessidades e indicadores de necessidades. Entrevistas, questionários, avaliação de desempenho, observação direta e análise de cargos são ferramentas. Expansão, redução de pessoal, modernização, baixa produtividade, acidentes e mau atendimento são indicadores. A terceira tendência é a diferença entre indicadores a priori e a posteriori. A priori aponta evento futuro que provocará necessidade. A posteriori aponta problema atual decorrente de necessidade já existente. A quarta tendência é a análise de necessidades segundo Goldstein. A sequência é análise organizacional, análise de tarefas e análise individual. Se a situação fala de atividades, processos, condições de trabalho e conhecimentos, habilidades e atitudes exigidos pela tarefa, a resposta é análise de tarefas. A quinta tendência é o modelo de Kirkpatrick. Questionário de satisfação ao final do treinamento é reação. Prova de conhecimento é aprendizagem. Aplicação no trabalho é comportamento. Impacto nos resultados do negócio é resultados. A sexta tendência é a técnica orientada para o processo. Se a questão fala em habilidades interpessoais, mudança de atitude, mudança de comportamento, dramatização ou sensibilização, a resposta tende a ser orientação para o processo. A sétima tendência é o mentoring. Profissional experiente orientando carreira no longo prazo é mentoring. A banca pode escrever a palavra errada, como coach, para confundir com coach. A oitava tendência é a posição de assessoria. Talento de alto potencial trabalhando temporariamente sob supervisão de gestor bem-sucedido em diferentes áreas corresponde a posições de assessoria. A nona tendência é a universidade corporativa como centro de desenvolvimento interno e como estrutura estratégica, não necessariamente física, que institucionaliza a educação corporativa. A décima tendência é a lista dos princípios da educação corporativa. Os 7 princípios são competitividade, perpetuidade, conectividade, disponibilidade, cidadania, parceria e sustentabilidade. Verificabilidade não pertence à lista. Disponibilidade não é sustentabilidade. Cidadania não é perpetuidade. Conectividade envolve redes e relacionamentos. Fechamento para revisão em áudio para revisar rapidamente, memorais os pares centrais. Treinamento combina com presente e cargo atual. Desenvolvimento combina com futuro e carreira. Educação corporativa combina com estratégia, competências críticas e aprendizagem contínua. Universidade corporativa combina com entidade estratégica, centralização das ações de aprendizagem e aumento da competitividade. Educação à distância combina com separação entre professor e aluno, tecnologia, autoestudo, flexibilidade e disponibilidade. Nas questões da Fundação Getúlio Vargas, procure sempre as palavras que entregam o conceito. Destreza entrega desenvolvimento de habilidades. Abstração entrega desenvolvimento de conceitos. Satisfação entrega reação. Aplicação no trabalho entrega comportamento. Carreira de longo prazo entrega mentoring. Problema atual entrega indicador a posteriori. Evento futuro entrega indicador a priori. Rede de relacionamentos entrega conectividade. Aprendizagem a qualquer hora e lugar entrega disponibilidade. Recursos próprios e resultados do negócio entregam sustentabilidade. Formação de atores sociais críticos entrega cidadania. Esse é o núcleo da matéria para a prova. O candidato que domina essas diferenças conceituais consegue resolver a maior parte das questões, porque a banca costuma trocar nomes próximos, inverter classificações e esconder o conceito dentro de pequenas situações práticas.